Olá, jovens leitores! E aí, gente, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. E hoje, gente, venho trazer a resenha de um livro maravilhoso que é, claro, né, da nossa rainha Colleen Hoover, que é Todas as Suas Imperfeições. Eu tinha falado no meu vídeo lá de Adeus Fevereiro e hoje venho trazer a resenha dele. Dessa vez, gente, eu prometo que não vai demorar muito. Eu não vou demorar, dessa vez eu não vou demorar muito pra falar sobre esse livro, mas eu tenho certeza que você vai gostar. Então, antes de começar esse vídeo, me responde uma quest. Quais livros da Colleen Hoover você já leu? Vocês nunca leram? Já leu algum? Me conta aqui nos comentários, eu quero saber. Até o momento, eu só li 2 livros dela. Claro que eu pretendo continuar lendo, né? Porque a autora me fisgou de tal maneira que eu não consigo largar desse livro. Então, sem mais delongas, gente, roda a vinheta! O nome do livro é Todas as Suas Imperfeições, da nossa rainha Colleen Hoover. Eu dei 5 estrelas nele, né? Mais do que merecido nessa história, porque ela foi incrível. Esse livro foi lançado pela editora Record. A sua tradutora se chama Adriana Fidalgo e ele é um young adult com ficção. Então, gente, já deu pra perceber aí que vai ser uma leitura intensa e maravilhosa, né? Porque todos os livros da Colleen Hoover tem esse aspecto de intensidade a cada história que ela vem passando. Gente, a nossa sinopse é onde conhecemos nosso casal protagonista, que é a Queen e o Garen, e nós conhecemos eles numa das situações mais inusitadas, que eles se conhecem após descobrirem a traição de ambos os cônjuges. E eles se encontram nessa situação e a partir desse momento eles começam a se comunicar, né? Porque conhecer uma pessoa que namora outra pessoa que traiu. Então, né, gente, vai uma situação complicada e eles, a partir desse momento, começam a se falar e a se conhecer. E a história trabalha em 2 tempos, no agora e no agora, tipo, no tempo atual que eles estão, e no antes e agora. Então, o capítulo se passa no antes e agora. Vai entre o antes e agora, até o final da história. E conforme vai passando, gente, você vai descobrindo coisas, conhecendo eles mais de pertinho. É uma história que me surpreendeu. Gostamos dessa história na primeira visão, praticamente, da Queen. A gente passa basicamente a história toda pelo ponto de vista dela. Mas, entretanto, não apaga o Garen durante a história toda. A gente conhece ele, a gente entende a sua personalidade. Sabemos como é o pensamento dele, mesmo não estando ele na primeira pessoa durante a história. E temos ali, né, o primeiro dilema da história, que é, no caso, na traição, né, que já começa abrindo a história, né, eles descobrindo a traição de ambos os cônjuges, e a partir desse momento eles começam a se comunicar, a se conhecer. Ali conhecemos ele no primeiro impasse, mas depois eles ficam um longo período sem se falarem, mas isso não estraga a história. A gente vai a nossa Queen, que a gente vai entendendo o pensamento dela, porque ela tava com raiva daquela situação. Mas depois que o Garen chega na vida dela, tudo fica muito bom, fica muito feliz, maravilhoso. E temos isso no tempo agora. No tempo depois, tipo, agora, depois, gente, eu acho que eu vou me perder nesse pequeno detalhe, mas tipo, agora mesmo, que é onde passa a história, que se passa depois de 7 anos eles estando casados, né? Que eles estão passando por uma crise tristíssima de relacionamento por causa que a nossa protagonista tem um probleminha que não dá pra resolver. Literalmente, ela não pode resolver esse problema. E ela está tentando lidar com aquilo, mas ela já chegou a um ponto que ela não tá lidando mais com aquilo. Ela simplesmente está largando de mão. E o casamento dela vai definhando. Então a gente passa pelo antes, que é a parte mais feliz, onde eles se conheceram, que eles brincam e tal, que é a parte mais feliz dele. E temos o agora, onde eles estão sofrendo um com o outro, porque aquilo estava acontecendo e etc. É uma história que, tipo assim, eu sinceramente, eu ficava muito triste quando chegava no agora, porque eu sabia que eu ia ficar triste, porque o agora era a parte mais triste da história. O antes era, tipo, era a parte feliz, que eles estavam se conhecendo, entendendo a mentalidade deles, mas quando chegava no agora, gente, era uma dor no peito, vocês nem imaginam. Eu fiquei muito triste nessa história e me peguei no final dela chorando muito demais, mas valeu muito a pena cada lágrima que eu derramei nessa história. Sério, foi uma história muito extraordinária.
gente, de apontar um fator que durante essas duas histórias que eu já li da Colleen, eu reparei. Eu não sei se isso aplica aos outros livros que ela já escreveu, mas durante esses dois eu percebi que ela usa fatores de tipo assim, pontos importantes que vão se deslocando durante a história. Que nesse livro a gente encontra que foi no Agora, que é uma caixa de madeira, que a gente não sabe por um bom tempo por que ela tá ali, mas eles ficam falando: ah, eu vou abrir a caixa e a gente vai resolver esse problema. E eu não dava pra entender o porquê daquela caixa e tal. Sabíamos que tinha alguma coisa importante dentro dela, mas não sabíamos o motivo, o que tinha dentro dela. Até quase praticamente terminar a história, a gente descobre o porquê daquela caixa. E outro fator muito interessante que também foi ressaltado durante a história, que deu pra você perceber que aquilo tava medindo a história, é o relacionamento sexual deles, literalmente, gente. Você dava pra ver que eles não estavam bem pelo simples fato deles não terem relações. Então, tipo, isso foi um medidor da história pra você ver quão mal eles estavam, ou quão frio um com o outro eles estavam. É um dos fatores muito interessantes que eu comecei a reparar na história da Colleen durante o decorrer desse livro. No outro livro, que é Assim que Acaba, eu percebi também esse pequeno fator que ficou mais explícito no segundo livro, e eu acredito que isso também decorra durante os outros livros. Mas isso não atrapalha, pelo contrário, isso ajuda muito, mas foi um ponto que eu reparei que eu achei super interessante e ressaltando mais e dando tipo uma personalidade própria para as histórias da Colleen. Claro, gente, foram 5 estrelas mais do que merecido. A história é extraordinária, é incrível, eu adorei ela do começo ao fim, então ele é um livro mais do que recomendado. Então, gente, finalizamos mais um vídeo aqui no canal. Me diz aí, gente, vocês gostaram? Vocês já conhecem a Colleen Hoover? E não deixe de responder a nossa quest aqui nos comentários. E, gente, essa é a resenha, essa resenha aqui não vai ter lá no meu Instagram, essa resenha aqui é exclusiva aqui do canal, então você só vai encontrar aqui. Então, desde já, eu peço pra vocês curtirem esse vídeo, se vocês gostaram, comentar aqui nos comentários das quests ou outras ideias, se você tem uma ideia de vídeo que você quer ver aqui no canal, comenta aqui nos comentários. Não deixando de compartilhar lá no seu grupo do WhatsApp de conversa, lá no seu Instagram, lá no seu Facebook. Compartilha, gente, e nos ajude a chegar aos nossos 100 inscritos, gente, porque a gente tá ansiosíssimo pra isso acontecer. Não deixe de se inscrever aqui no canal, gente. Contamos com cada um de vocês. Então, gente, um beijo, que vocês tenham ótimas leituras essa semana e que Deus abençoe vocês. Um beijo!